Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alexandre Antas e esse aqui é o Jovens Textos. Esse projeto conta com o apoio da Fundação José Augusto, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de recursos da Lei Federal Emergencial Aldir Blanc. Todos os textos abordados nessas videoaulas foram cedidos pelo Grupo Interferências de Teatro. Esse projeto tem como objetivo principal apresentar de forma didática a produção dramatúrgica de jovens artistas, jovens dramaturgos potiguares. Mas antes da gente começar a falar sobre o texto de hoje, o que de fato é dramaturgia? Bom, segundo Patrício Pavis, no Dicionário do Teatro, ele vai falar que dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é a técnica ou poética da arte dramática que procura estabelecer os princípios de construção da obra, seja indutivamente, a partir dos exemplos concretos, seja dedutivamente, a partir de um sistema de princípios abstratos. Essa noção pressupõe um conjunto de regras especificamente teatrais, cujo conhecimento é indispensável para escrever uma peça e analisá-la concretamente. Ou seja, dramaturgia é o conjunto de regras, o conjunto de artifícios utilizados na composição de um texto dramático. E para a gente entender um pouquinho a diferença desse conceito clássico e objetivo de dramaturgia, a gente tem que entender também um pouquinho sobre o que é poética. Basicamente, poética é um conjunto de regras, um apanhado de informações que vão dizer ao que pertence essa obra teatral. A que período ela se encaixa, ou qual o formato que ela assume para poder acontecer. E ao longo do tempo, essas poéticas elas foram muito claras, muito objetivas, muito concretas, mas com a chegada da contemporaneidade, da pós-modernidade, essas poéticas elas passam a se misturar e a se complementar, e hoje você não tem um formato único de se fazer teatro. Você não tem uma perspectiva única de como se deve interpretar uma obra. Então você tem uma hibridização de poéticas, você tem uma hibridização de formatos. Então eu não tenho como analisar uma dramaturgia contemporânea levando em consideração conceitos clássicos. É possível, mas eu vou falhar em alguns pontos, levando em consideração que outras coisas vão estar afetando essa dramaturgia no período em que ela vai estar acontecendo. E a poética que vai guiar o trabalho nessa obra que nós vamos trabalhar hoje, que é Há Muito para o Leste e Tanto para o Oeste, da Valéria Chaves e do Jason Gabriel, é a poética dos objetos. Basicamente, a poética dos objetos foi um termo criado pela própria Valéria Chaves no seu trabalho de conclusão de curso para explicar como funcionava o processo de criação dela a partir de objetos, a partir de características de um figurino, a partir de elementos de um cenário. O trabalho passa a acontecer. E isso é muito presente no texto, né? O texto a todo tempo retoma elementos do cenário para poder trabalhar. Mas vamos falar um pouquinho antes sobre os autores da peça, né? O Jason Gabriel é ator, encenador, mascareiro, ilustrador e graduando em teatro e licenciatura pela UFRN. Atualmente faz parte do Arquétipos Grupo de Teatro, o Grupo Interferências de Teatro e o Grupo Boi Teodoro. A Valéria Chaves, ela é atriz, encenadora, maquiadora, figurinista e graduada em teatro, licenciatura pela UFRN. E atualmente integra o Arquétipos Grupo de Teatro, o Grupo Interferências de Teatro e o Grupo Sostou de Teatro. Então é bacana a gente ver na descrição dos autores que eles não se autodenominam dramaturgos. E isso é muito presente no teatro de grupo, especialmente em grupos de jovens artistas. Muitas vezes, por conta também da contemporaneidade, uma pessoa que exerce uma função, ela vai exercer outras também dentro do trabalho, porque tudo é trabalhado coletivamente. Nessa peça em si, essa poética
nomeada pela Valéria, ela tem elementos fantasiosos, fantásticos muito presentes, né? Que se passam em um deserto, né? Com 2 andarilhos que se encontram no meio do caminho e ficam se perguntando se um já sabe como sair dali. Então já dá a entender que eles dois estão perdidos naquele deserto, mas ao mesmo tempo é uma cena que ela não tem um fim muito claro. Ela termina sem necessariamente ter uma finalização. Ela foi construída para ser uma cena curta. Então, numa cena curta, não necessariamente eu preciso ter um início, meio e fim da cena. Eu posso terminar a cena no meio, por exemplo. Eu posso nem sequer começar pelo começo, e o começo vir com o tempo. Que é uma coisa que está um pouco presente nisso tudo. A peça, ela conta com 2 personagens, que são o Altair e a Najla, que são 2 andarilhos do deserto. A Najla, ela sempre está esquecendo de tudo, ela nunca se lembra de muita coisa, e com o andar da peça, com o andar da cena curta, a gente compreende o porquê disso, né? O porquê dessa personalidade, e porquê dela tá sempre esquecendo de tudo, porque nada é claro na mente dela. E o Altair, ele vive escrevendo no caderno dele, ele anda para cima e para baixo com um caderno, que ele fala que é o caderno de balões dele. Ele é um baloeiro, ele é uma pessoa que faz balões, e as pessoas riam dele. Ele decide fazer um balão enorme, que é uma junção de todos os balões dele, que ia levar ele para o horizonte. Só que aí ele acaba pegando no sono, no meio da viagem, e ele cai no meio do deserto. E nisso ele encontra com a Najla. E a Najla, ela tá sempre carregando uma gaiola com um suposto lagarto invisível, que é o Porá. Então ela fica o tempo todo conversando com o Porá, e os dois, eles não têm muitos momentos de interação na cena. Eles chegam, se encontram, a Najla faz uma pergunta para o Altair, ele responde essa pergunta e ela fala um texto também falando de como chegou ao deserto, e a dramaturgia acaba. Porém, é proposital isso porque a ideia é que o foco da cena seja justamente nos objetos. Então, a construção da cena, ela continua depois do fim da dramaturgia. Ela não necessariamente tem um fim depois da dramaturgia, porque os objetos de cena ainda estão lá. Então, por exemplo, uma duna vira um banco. O texto fala muito sobre eles sentarem em uma duna, sobre o ambiente em que eles estão. Então, o foco principal da cena é sim os personagens, é sim a narrativa. Acima disso, são os objetos. É o figurino que deu origem à dramaturgia. É o elemento da gaiola, é o elemento do caderno. Então, a construção a partir da poética dos objetos é justamente isso. É eu ter um objeto, eu compreender o objetivo semântico dele, então eu vou entender qual é o significado da palavra daquele objeto, eu vou entender quais são as funções daquele objeto e vou ressignificar a partir disso e criar a cena em cima disso. Faz sentido a narrativa ela não tem um fim. Faz sentido os personagens não terem uma conexão tão forte. Então faz sentido a dramaturgia ela terminar como termina, ela não ter uma finalização tão clara e não ter uma relação tão amarrada entre os personagens. Porque o foco principal da cena é justamente os elementos da cena. Como o figurino ele está nos atores, é como os elementos de cena se transformam, né, nessa narrativa de deserto. Então é por isso que o texto ele não tem um fim, é por isso que o texto ele não tem tanto sentido, entre várias aspas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A próxima aula sai ainda essa semana, no dia 30, e nós vamos falar sobre um outro texto do grupo Interferências, que é o Provisório, da Tayane Persila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas para que mais gente tenha acesso a esse material. Conheçam os artistas, conheçam o grupo Interferências, curta esse vídeo, se inscreva no canal para poder receber mais conteúdo. E é isso. Muito obrigado. Em meio a uma tempestade de areia no deserto, Altair e Najla tentam caminhar entre as dunas. Alguns momentos os dois se desequilibram e quase são levados pela forte ventania. Mas passado o vento,
Eles sempre andam em busca do que desejam alcançar. Altair olha para o céu, para o caderno de balões, e Nájila caminha olhando para o chão e para a gaiola de Porá. Durante o percurso, em um dado momento, quando estão em meio a uma tempestade de deserto, Altair e Nájila tentam caminhar entre as dunas. Em alguns momentos, os dois se desequilibram e quase